Prazer, alegria estar aqui com vocês de novo, tendo a oportunidade mais uma vez de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração durante todo o decorrer da semana. Mas eu queria primeiro, antes da gente começar propriamente a mensagem, queria dar umas boas-vindas a você que está nos visitando hoje, né? Se você estiver perto de alguém que está visitando, dê aquele sorriso especial, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo você que está nos visitando nesta noite. Na cadeira, no bolso da frente da sua cadeira, você que está visitando a gente, tem um cartão conexão. Você pode fazer as suas anotações durante todo o culto, das observações que você está fazendo, e as suas observações são muito importantes para a gente. Tá? Então, no bolso da cadeira da sua frente, você que está visitando, preenche o cartão conexão. No final do culto, alguém vai pegar e vai recolher. E o pequeno grupo que está trabalhando vai recolher isso daí para a gente. Então, que Deus esteja abençoando você nessa noite, você que está aqui nos visitando, e todos nós que estamos aqui nessa noite, que Deus esteja preparando os nossos corações para as coisas que Ele vai fazer nesta noite. Acalma o seu coração agora, né? Prepara o seu coração para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que os desafios que Deus vai colocar na sua vida, aquilo que Deus vai falar para você nessa noite. Esteja atento, porque eu não tenho dúvida, Deus falará e vai falar grandemente ao seu coração. Mas o seu coração precisa ser um terreno fértil para a palavra. Seu coração precisa estar pronto para receber. A palavra de Deus diz que a palavra caiu em vários tipos de terreno, mas quando ela cai em terreno fértil, ela dá muitos frutos. E os terrenos férteis começam a ser preparados nesse momento, quando você prepara o seu coração, quando você prepara o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, aquela mensagem que o Senhor trouxe para a gente hoje, a nossa palestra, tem um título chamado Amor Radical. Amor Radical, né? E o texto base dessa palestra está lá em Mateus, no capítulo 5, do 39 ao 41, que diz assim: Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a sua capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-los a carregar uma carga por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Isso é amor radical. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu te clamo que nesse momento, Tu, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar de mim, Senhor Deus, que Tu venhas a me usar nesta noite, que a Tua palavra, Senhor Deus, cheia de poder e de autoridade, alcance corações sedentos, corações propícios à mudança, corações prontos para frutificar. Pai, que as palavras dos meus lábios sejam palavras que Te agradem, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus está aqui no monte, conversando com os seus discípulos, e Ele nos fala de uma forma de amar que nos assusta, porque ela vai muito além daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós estamos prontos para fazer. Jesus nos apresenta aqui, nesses versículos que a gente acabou de ler, aquilo que eu chamo de amor radical. Talvez você esteja dizendo assim: meu Deus, como é que pode haver um amor radical? E o amor pode ser radical? A gente chama esse amor aqui de radical, a forma como ele é feita, como ele é praticada por Jesus de radical, porque ele vai além, muito além daquilo que a gente está acostumado, muito além daquilo que a gente está disposto a fazer. Por isso ele é radical, porque ele vai além.
é uma forma de amar muito diferente daquela que a sociedade e que o mundo espera. Vai muito além. Por isso o amor radical. Nesse texto, Jesus nos apresenta 3 exemplos de amor radical. E os exemplos são dar a outra face, oferecer a túnica e também a capa, e andar mais 1 quilômetro, andar mais um pouco. Mas para a gente entender a profundidade desse texto, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo e entender o que cada atitude dessa representava na época de Jesus, para a gente ter a ideia clara daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Precisamos retornar e ver o que significava naquela época cada uma dessas práticas. Vamos começar então falando do que representava dar a outra face. Jesus chega para os seus discípulos e diz: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Em Jerusalém, naquela época, um tapa no rosto era uma afronta enorme. E a gente vê que os tempos não mudaram. Se alguém tocar no seu rosto para te agredir, ainda continua sendo uma grande ofensa. Isso não mudou dos tempos de Jesus para cá. Tanto é assim que quando às vezes as pessoas nem batem no nosso rosto, mas às vezes você ouve de alguém algo que você estava precisando ouvir, você fala assim para a pessoa: eita, foi como um tapa na cara. Você já deve ter falado isso algumas vezes, porque doeu, porque vai lá onde, né, vai mexer em você. Então o tapa na cara representava uma grande afronta. E qual é a atitude esperada de alguém que recebe um tapa na cara? Que atitude você tomaria quando alguém batesse na sua cara? Eu lhe digo que a reação normal da pessoa que foi ofendida não é nenhuma outra, a não ser voar no pescoço de quem bateu. É ou não é? É voar no pescoço. Mas aí não é amor radical. É voar em cima da pessoa em busca de vingança e de tentar revidar. Mas qual é a atitude que Jesus espera de nós? Jesus espera que você dê ao outro lado da face. É radical ou não é radical? Isso significa que eu não vou revidar quando alguém gritar comigo. Alguém gritar com vocês: não, tudo bem, legal. Isso significa que eu não vou revidar quando alguém me chutar a canela no futebol. Isso significa que eu não vou revidar quando alguém me xingar. Nem em pensamento eu vou revidar. Isso significa que eu não vou revidar mentira por mentiras. Eu não vou revidar quando alguém não correspondeu ao meu amor. Eu não vou revidar quando alguém falha comigo. Quando alguém se compromete comigo e falha. Isso significa que eu não vou revidar. Em lugar de revidar, eu vou olhar diretamente nos olhos de quem me ofendeu e vou lembrar que, apesar da sua ignorância, da sua arrogância, da sua raiva, das suas mentiras, essa pessoa é importante para Deus. É nesse momento em que você tem vontade de voar no pescoço dela para revidar, que Deus está chegando e está buscando alguém para mostrar amor para aquela pessoa. É nesse momento que Deus espera
que aquela pessoa que te ofendeu receba o amor de cada um de nós. Isso é radical. Na verdade, o que Deus está procurando são servos que possam demonstrar um amor radical por outra pessoa. Porque agir como Jesus não é tão difícil quanto reagir como Jesus. Agir como Jesus você se planeja, mas reagir como Jesus é no momento. E você tem reagido como? Nós precisamos nesse momento mergulhar profundamente e até as profundezas dos fundamentos da nossa fé para encontrar forças para não revidar e para amar a pessoa que nos feriu. É isso que Deus espera de nós, um ato radical, um amor radical. O que eu tenho que pensar é assim: se o ato de eu apresentar a outra face servir como uma marca profunda para atingir a alma daquela pessoa e que o amor de Cristo entrar na vida dela, então eu vou dar a minha outra face. O problema é que no momento nós não lembramos de Cristo. O problema é que quando alguém nos ofende, nós não lembramos de Cristo. O que nós devemos colocar é lembrar que a nossa atitude pode produzir amor na vida daquela pessoa, pode produzir transformação na vida dela. Dar a outra face. Mas Jesus também deu outro exemplo, de oferecer a túnica e a capa. Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Para entender isso aqui, a gente precisa voltar no tempo de novo e entender como era o guarda-roupa daquele tempo. O que é túnica, o que é capa? Para a gente poder entender o que é a profundidade desse texto. As pessoas daquela época costumavam usar uma roupa diretamente no seu corpo, na sua pele, que era a túnica. A túnica era uma peça de roupa interna de um tecido bem leve. Quase todo mundo tinha uma túnica. Até os pobres tinham túnica. Então era um tecido leve. E sobre a túnica as pessoas usavam uma peça externa, que era pesada, folgada, que era a capa. A capa, ela tinha uma dupla utilidade. Ela servia de paletó, de jaqueta durante o dia. Geralmente os ricos gostavam de usar a capa. Os fariseus usavam capas. As capas poucas pessoas tinham. Quando as pessoas tinham, no máximo era uma capa, porque era um tecido caro, e ela servia durante o dia de paletó, para que a pessoa andar bem alinhado, e à noite a capa servia de cobertor. À noite ela servia de cobertor. Então, quando dois homens faziam um negócio, um deles tinha o direito de reter a peça do outro como garantia, até que aquela transação fosse consumada. E o normal era entregar o quê? A túnica. O normal era entregar a túnica, que era uma peça de menor valor, que todo mundo tinha. O costume era que todos exigissem uma túnica. Na verdade, era até ilegal exigir a capa. Porque como ela servia de cobertor à noite, mesmo que alguém fizesse um negócio comigo, eu falei: tu tem que deixar a tua capa. A pessoa deixasse a capa comigo, no pôr do sol eu tinha que devolver a capa. Porque a capa servia de cobertor para a pessoa. Então era ilegal alguém exigir a capa. Era ilegal exigir a capa. Então aqui a gente está vendo a profundidade do ensino de Jesus. Suponhamos que eu estou fazendo um negócio com alguém e por algum motivo eu não estou conseguindo cumprir com as minhas obrigações. E essa pessoa vai e me exige a minha túnica. E eu tenho que dar a minha túnica. Era assim que funcionava. Só que Jesus manda ir além. Ele manda que você ofereça também a sua capa. O amor radical sempre vai além.
Sempre vai além. Seria mais ou menos assim, que você chegasse com alguém e disse, olha, eu reconheço, eu tentei honrar o compromisso com você, mas eu não consegui honrar o compromisso. Então eu estou deixando aqui para você a minha capa, estou deixando a minha túnica, e eu também estou deixando a minha capa. Era isso que Jesus exigia. É isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente vá além, que a gente vá muito além. Para Jesus, as exigências do amor radical vai muito além do que está escrito, muito além do que está escrito. No amor você não deve nunca se limitar ao mínimo. O que Jesus espera dos seus discípulos é que você busque sempre o máximo, o radical, e não apenas o mínimo. O que Jesus espera é que a gente vá além, que a gente se disponha a servir ao máximo. Então agora você entende a complexidade que era dar a capa. E Jesus fala, se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Você ia ficar sem cobertor durante a noite, mas dê a capa. Mas o terceiro exemplo, Jesus fala aos seus discípulos, se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Vamos voltar no tempo de novo. Precisamos entender isso daqui. Porque se você não voltar no tempo, você não consegue entender como é que é isso. Como é que é isso andar 1 quilômetro? Como vocês sabem, naquela época de Jesus, Israel era dominado por Roma. Israel era dominado por Roma. Então, um soldado romano, ele tinha um direito legal de se aproximar de qualquer pessoa civil e dizer assim, eu quero que você faça isso para mim. E o civil tinha que fazer. Eles tinham o direito legal. Olha, eu quero que você cozinhe para mim hoje. E o cara tinha que cozinhar. Eles eram dominados pelos romanos. E os soldados romanos tinham esse direito. Mas se tinha uma coisa que os israelitas odiavam, não era nem quando os soldados mandavam eles cozinhar. É quando eles mandavam carregar as malas deles. Os israelitas odiavam quando os soldados mandavam eles carregar as cargas deles. E a pressão, a reação dos israelitas eram tão grandes que surgiu a lei de que um soldado só podia exigir que se carregasse a carga dele por 1 quilômetro. Então o soldado podia chegar para qualquer um e dizer, olha, eu quero que você carregue a minha sacola. Mas ele só podia carregar por 1 quilômetro. E aí Jesus vem mais uma vez e diz assim, olha, se um soldado te pedir para andar 1 quilômetro com a carga dele, ande 2. Ande 2. Isso é amor radical. Isso vai muito além. O grande desafio de Jesus aos seus discípulos é surpreender. Você imagina a surpresa que aquele soldado teria, porque eles sabiam que os israelitas odiavam fazer aquilo. Então ele chega e manda carregar, e diz, não, senhor, eu vou carregar 2, senhor. Aquilo surpreende. É o amor que surpreende. É o amor que surpreende. Andar o dobro da distância é radical. Mas o principal ensino que a gente tira aqui não é o limite mínimo que eu devo tratar de amar o meu irmão. Eu sempre, e Jesus quer sempre, e Ele espera sempre o máximo de cada um de nós com relação ao amor. A grande lição aqui não é quanto a face, a grande lição aqui não é a capa, a grande lição aqui não é o quilômetro a mais. É aqui, até que ponto você está disposto a ir para amar o seu próximo. Até que ponto você está disposto a ir? Quando a gente ultrapassa a cota mínima, quando eu vou além do exigido, eu causo um efeito difícil de esquecer em quem recebeu essa surpresa. A pessoa não vai esquecer. Então, depois da gente voltar no tempo, para que vocês entendam o que eram exatamente essas palavras de Jesus, é que a gente vai entrar na nossa pergunta de hoje. Por que devemos pôr em prática o amor radical?
por que devemos pôr em prática esse amor tão radical? E a primeira resposta para essa pergunta é: devemos pôr em prática o amor radical porque ele rompe o ciclo de hostilidade nos relacionamentos. Coloca aí no seu esboço. Um dos princípios que as Escrituras nos ensinam é: não revide. Por várias vezes nas Escrituras você ouve dizer: deixa a vingança comigo. É Deus falando. Deus está dizendo: não revide. Deixa essa situação comigo. Está comigo. Né? Como a gente costuma dizer, está comigo. Então descanse. Não revide. É isso que Jesus quer. Sabe por quê? Porque alguém tem que interromper um ciclo de violência que está havendo. Alguém tem que interromper esse ciclo de violência que fica se eternizando. Eu tenho uma rivalidade com fulano e o fulano tem uma rivalidade comigo e eu fico alfinetando a ele, ele fica me alfinetando e isso não acaba nunca. O amor radical, ele é importante porque ele acaba com esse ciclo de confusão, de briga. Nós precisamos entender que o nosso orgulho não é a coisa mais importante do mundo. A maioria das vezes, quando a gente reage, é porque o nosso orgulho foi ferido. Mas quem disse que o orgulho é mais importante do que tudo? Quem disse para você que o orgulho é mais importante? Na verdade, o mais importante é a vida das pessoas. O mais importante é que aquela outra pessoa foi criada também de forma especial por Deus. Mas aí nós colocamos o nosso orgulho acima de tudo. E nós achamos que nós temos que revidar. Nós temos que aprender a absorver os tapas do dia a dia, gente. Nós precisamos aprender a reagir de forma diferente quando somos fechados no trânsito. Há um pouco tempo atrás, eu estava vindo aqui para a igreja, quando eu morava ainda aqui na base aérea. Eu vim aqui pelo lado esquerdo, que eu tinha que fazer o retorno em Emaús, eu vim pelo lado esquerdo da pista e um cara colou na minha traseira. Se tem uma coisa que eu me irrito é quando alguém cola na traseira do meu carro. Tem uma coisa que eu me irrito. Aí eu já ia entrar para a esquerda mesmo, mantive. O cara cruzou o meu carro e jogou o carro dele em cima do meu, depois que ele ultrapassou. O sangue ferve. Estava eu, Luana e Mariana. O sangue, né? Aí ele acelerou e eu fui entrar para o sinal de Emaús, mas ele não conseguiu passar, porque o sinal fechou para ele. E eu pensei assim comigo: graças a Deus que eu não tenho uma arma no meu carro. Porque às vezes as pessoas com arma no carro fazem besteira. Não é? Porque aquele cara podia ter matado a mim e minha família. Simplesmente porque ele ficou irritado, porque eu estava do lado esquerdo, mas eu já ia entrar na rua. E eu pensei comigo: se ele tivesse feito isso com alguém que tivesse uma arma aqui, agora ele ficou preso no sinal. E agora? Isso serve de lição para a gente. Você não precisa revidar as fechadas. Siga em frente. Siga o seu caminho. Esse episódio serviu de grande lição para mim, para a minha vida. Não fui eu que fechei, eu fui a vítima, mas serve de lição. Serve de lição. A gente precisa absorver essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Absorva quando você está na fila de banco por 1 hora e aparece alguém que, com aquela conta de luz aí, dá para pagar para mim? Né? Aí a sua irmã, seu irmão, como é que você vai dizer não? Então está dizendo assim: por que você não pega a fila que eu peguei? Né? E olha as pessoas aqui atrás que eu vou ter que furar a fila. Fora aqueles que furam propositadamente. A gente tem que estar preparado para reagir de forma diferente, com o amor radical, quando a gente passa por essas situações.
Nós temos que aprender a absorver as agressões em vez de revidar. Somente aqueles que são dotados de amor radical é que dão a outra face, que andam 1 quilômetro a mais, que abrem mão da retaliação. E é isso que a gente precisa aprender hoje. Precisamos cultivar esse amor para abrir mão dessas coisas. O que eu vou ganhar se eu andar seguindo alguém que me trancou? Pessoas morrem no trânsito por causa dessas coisas. Então a prática do amor radical. Clame para que você não tenha esse tipo de reação. Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar. Veja o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, no 43 ao 44. Há um ditado assim: ame os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Porém eu vos digo, é Jesus que está dizendo. Porém eu vos digo, amem seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Você só vai curar da tua mágoa quando você começar a orar por alguém que está te perseguindo. Você só vai curar da angústia que você vive quando você começar a orar por alguém que te feriu. Você só vai levantar da cama. Porque você sabe por quê? Você pode escolher o que você quer da sua vida. Se você quiser ficar regando no seu coração uma plantinha chamada mágoa, ela vai destruir você. Mas você pode ter uma atitude diferente. Você começa a orar pela pessoa que te magoou. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas não é para orar para Deus matar a pessoa, não. É para Deus transformar a pessoa. Não é porque a pessoa está nervosa. Não, Deus mata. Mata, porque senão eu vou lá e mato. Não é para nada disso. É para você orar para que Deus transforme a pessoa. Para que Deus transforme aquele coração duro. Para que Deus transforme aquele coração rebelde. Essa é a oração que eu estou falando. É dessa oração. É aquela oração que você não quer orar. É aquela oração que você diz: Deus, eu não consigo orar por aquela pessoa. Mas você vai ter força, porque você agora vai praticar o amor racional, o amor radical. E você vai ter força para orar quem está te magoando. Quando alguém injuriar você, alguém te agredir, não pague na mesma moeda. A gente precisa aprender a absorver essas coisas sem revidar. Deus está dizendo o seguinte: você pode fazer isso se você estiver disposto a amar de forma radical. Tudo isso que eu estou falando aqui é possível se você estiver disposto a amar de forma radical. Mas será que nós estamos dispostos a ser aquele que rompe o silêncio quando os sentimentos são feridos no relacionamento conjugal? Como é que é na sua casa? Você está disposto ou disposta a romper o silêncio? A quem interessa se na sua casa você estiver por um lado e o seu marido estiver por outro? A quem interessa? Interessa ao diabo, que quer destruir a tua casa. Então seja você a romper o silêncio. Seja você a buscar a paz. Seja você a buscar reconciliação. Seja você a praticar o amor radical na sua casa. Para com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. O amor radical. Será se no nosso local de trabalho a gente está disposto a pedir desculpas quando a gente erra? Será se no seu local de trabalho, quando você vê um colega de trabalho que está tendo uma carga maior do que a sua, e você está na internet, ele está se matando, e você na internet, o cara está se matando, você sabe disso. Será se você é capaz de assim, aí, vamos dividir aqui as tarefas, eu quero te ajudar. Isso vai fazer uma diferença que você não tem ideia. Isso transforma a vida das pessoas. Deus está procurando pessoas assim,
que amem radicalmente e se apresentem a eles dispostos a amar radicalmente. Deus procura pessoas dispostas a dar a outra face. E esse é o desafio para a gente. Esse é o nosso desafio nessa noite. E o segundo motivo pelo qual nós devemos amar de forma radical é porque nós devemos pôr em prática o amor radical, porque ele causa um grande impacto na vida de uma outra pessoa. Coloque no seu esboço: grande impacto. Coloque em prática o amor radical, porque ele vai impactar a vida da outra pessoa. Nada deixa uma marca mais profunda na vida de alguém espiritualmente morto do que um ato de amor radical na vida dele. Nada vai impactar uma pessoa espiritualmente morta do que um ato de amor radical. O amor radical, ele vai trazer uma vida nova para as pessoas. Veja esse exemplo de Jesus em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler só os versículos 27 e o 35. O início e o término, mais ou menos o término dessa passagem. Quando ele estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Esse homem estava possesso de demônio havia muito tempo. Sem casa, sem roupa, vivia no cemitério entre os túmulos. O versículo seguinte diz: logo, uma multidão saiu para ver com os seus próprios olhos o que havia acontecido, e viram o homem que tinha estado possesso de demônio, sentado calmamente aos pés de Jesus, vestido e em seu juízo. A multidão toda ficou muito assustada. Quando você pratica um ato de amor radical, as pessoas ficam de boca aberta. Esse homem, antes de experimentar o amor radical, ele não tinha casa, ele não tinha roupa, ele não tinha onde morar, ele vivia num cemitério entre os túmulos, antes de experimentar o amor radical. Jesus para e dá atenção a uma pessoa que ninguém queria estar perto. Todos queriam distância desse homem. Mas algumas palavras de Jesus, um gesto de amor, um pouco de atenção, e tudo muda na vida daquele homem. Após aquele homem receber um choque de amor radical, aquele homem violento, é encontrado sentado calmamente aos pés de Jesus. Olha a transformação. Olha a transformação que o amor radical faz na vida das pessoas. Um homem violento agora é calmo. O homem andava nu, agora está vestido. Aquele amor, aquele gesto de Jesus produziu naquele homem uma esperança nova. Agora aquelas pessoas chegam e encontram aquele homem vestido e em perfeito estado. Sabe por quê? Porque alguém deu atenção a uma pessoa que ninguém queria estar perto. Possivelmente na sua vida tem pessoas que você não quer estar perto. E o desafio do amor radical é que você dê atenção para essa pessoa. Esse é o grande desafio do amor radical. Possivelmente na sua vida tem pessoas que você quer estar distante, que você não quer conversar, que você não quer dialogar, mas o desafio do amor radical é que você dedique tempo a esta pessoa. É isso que vai surpreender. Se você é discípulo de Jesus, então você precisa dedicar tempo pensando e planejando uma maneira de impactar a vida das pessoas. Discípulo de Jesus, ore pensando uma maneira de você impactar a vida das pessoas com um gesto de amor radical. Essa semana eu estava ainda em processo de oração pela mensagem, já tinha alguma coisa rabiscada, e eu recebo uma mensagem via WhatsApp de um amigo, que ele queria saber uma opinião importante sobre um fato importante da vida dele.
Aí me veio à minha mente a maneira como esse amigo, como eu conheci esse amigo. Essa amizade já dura, sei lá, uns 10, alguma coisa de ano. E quando eu recebi, e ele mora em outra cidade, mas ele tinha uma decisão importante a tomar e ele me manda um WhatsApp, perguntando o que ele poderia fazer. E aí eu me lembrei de como nós nos conhecemos. Eu e minha família, a gente tinha acabado de sair daqui, de Natal, a gente morou antes aqui, por volta do ano 2000 e alguma coisa, a gente saiu daqui, fomos morar em Manaus. E o nosso processo de adaptação lá foi muito difícil. A gente estava longe das pessoas que a gente amava, a gente estava longe da cidade que a gente amava, a gente estava longe da nossa família, saudade dos amigos. As dificuldades foram muito grandes. E nós passamos momentos difíceis nos primeiros meses. Muito difíceis. Mas aí passam-se alguns anos, 1 ou 2 anos. Eu creio que 2 anos. A gente já estava bem, a gente já estava adaptado. A gente tinha feito, e eu tinha feito recentemente na igreja que eu passei a congregar, um curso chamado Amando Uns aos Outros, que já foi ministrado aqui nessa igreja e que transformou muitas vidas aqui na época que ele foi ministrado. E eu tinha acabado de fazer um curso chamado Amando Uns aos Outros. E o meu tanque de amor estava cheio. Estava cheio, transbordando. E Deus começa a me incomodar. Eu descobri que... Deixa eu voltar aqui para a sequência, senão eu quebro a sequência. Foi aí que surgiu esse meu amigo, o nome dele é Márcio. Ele tinha acabado de ser transferido do Rio de Janeiro para Manaus. Eu não o conhecia, nunca ouvia falar, nunca tinha visto o rosto dele, mas Deus colocava no meu coração assim: aquilo que você não teve, faça para o Márcio. Aí Deus, eu não conheço essa figura. E Deus falava no meu coração: tudo aquilo que você não teve, quando você chegou aqui, faça para ele. Que desafio radical. E eu tentei me esquivar, tentei arrumar desculpas para Deus, para fugir daquele gesto de amor. Aí eu peguei o telefone, descobri o trabalho, o local que ele trabalhava. Consegui falar com o Márcio, me apresentei a ele, me apresentei com o Fernando, que ele ia trabalhar no mesmo local de trabalho que eu. E eu falei assim para ele: quando você chega em Manaus? Aí ele falou a data, eu falei assim: vou te esperar no aeroporto. Eu acho que ele não acreditou, esse cara deve ser maluco. Eu disse: não, diga o dia que você vai chegar, me manda um e-mail que eu vou te esperar no aeroporto. E assim começou a nossa amizade. A gente foi, eu e Silene, pegamos o Márcio no aeroporto, começamos a andar com ele pela cidade, depois de algum tempo nós descobrimos que o Márcio era uma pessoa que estava desviada do caminho do Senhor. Depois de algum tempo, a gente conseguiu levar ele para a igreja. O Márcio hoje é líder de pequeno grupo. Sabe por quê? Porque um dia alguém se dispôs a fazer o amor radical na vida dele. Lógico que eu relutei. Não pense que foi fácil. Como é que eu vou dar carona para alguém que eu nem conheço? Como é que eu vou ajudar quem não conheço? Mas Deus faz maravilhas quando você se dispõe a fazer algo radical na vida de alguém. E a pergunta que o Márcio mandou para mim por WhatsApp foi: Fernando, eu tenho a oportunidade de sair de Manaus. Ele está lá até hoje, esse tempo todinho em Manaus, porque ele ama a igreja lá, que a gente levou ele lá. E ele falou: Fernando, eu tenho um pouco de dúvida se os meus filhos vão se manter firmes no caminho do Senhor se eu sair daqui. O que você acha? Qual foi a resposta que vocês acham que eu dei para ele? Eu respondi assim: você me perguntou, mas você já sabe a minha resposta. Você só está com medo de tomar a decisão que você sabe que tem que tomar. Não saia de Manaus, porque os seus filhos são mais importantes para você do que qualquer remuneração que você possa ganhar a mais. Perder os filhos significa perder a sua família. Deus vai suprir todas as necessidades que você tiver. Passa-se 2 dias, ele manda um WhatsApp para mim e fala: Fernando, estou voltando para Manaus, para minha família. Mas tudo começou quando a gente se dispõe a fazer algo radical na vida das pessoas. Eu tenho certeza
que eu contando isso, algumas pessoas aqui estão aqui porque também receberam desse amor na vida de alguém, da vida de alguém. Eu tenho certeza que há muitos testemunhos aqui de alguém que aqui está porque alguém fez a diferença na vida delas. Porque quando chegou um caminhão de mudança do lado da sua casa, você foi lá e ofereceu água, em vez de ficar olhando o que o vizinho ia trazer dentro do caminhão. Porque tem gente que só vai lá para fora para ver o que tem dentro do caminhão. Faça a diferença na vida das pessoas. O que Deus está nos chamando hoje é para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muitos aqui foram impactados assim, porque alguém se dispôs a fazer além do óbvio, além do básico, além do mínimo. Muitos aqui estão porque alguém os amou de forma radical. E o desafio que eu quero fazer para você nesta semana: que tal se você essa semana praticar o amor radical na vida de alguém? Que tal se você tomar uma decisão hoje, agora, de praticar o amor radical esta semana na vida de alguém, surpreender alguém? Nem que seja seu marido com café na cama. Tome uma decisão de fazer a diferença na vida de alguém, a vida da sua esposa. Você, marido, faz o café, leva na cama para a esposa. Convida para comer um espetinho ali do lado. Se o grana estiver curta, o dinheiro está curto, mas 5 conto compra 2 espetinhos. Se tiver curto, leva para comer em casa, compra um pet, um grapete, mais barato. Mas pelo menos você surpreende, sabe por quê? Porque eu sei que tem esposas aqui que nunca foram comer fora com o marido. Porque você, marido, gasta dinheiro com bobagem, mas não gasta dinheiro com a sua família. Tem esposas aqui que nunca souberam o que é sair de casa, porque você sempre tem uma desculpa. Não tenho dinheiro, mas se queimar a televisão, você vai arrumar dinheiro. Pratique o amor radical essa semana com alguém. Pratique o amor radical. Faça algo diferente. Eu não consigo entender porque que a gente é tão tímido quando o assunto é demonstrar amor ao próximo. Vocês já prestaram atenção como a gente é tímido quando o assunto é demonstrar amor? A gente tem vergonha de demonstrar amor. Mas eu tenho certeza que você gosta de receber gesto de amor. Alguém aqui não gosta de receber um gesto de amor? Só uma pessoa que não gosta de receber gestos de amor. Ah, eu gosto, ela entendeu, foi a pergunta. Agora, quantos aqui, esta semana, estão dispostos a fazer algo diferente? Se levantar a mão, tem que fazer, hein? Quantos aqui nessa noite estão dispostos a praticar o amor radical esta semana na vida de alguém? Eu tenho certeza que vai ter reflexo essa semana nessa cidade, porque você vai praticar o amor na vida de alguém. Eu tenho certeza que Parnamirim vai ser impactada. Essa semana, Parnamirim vai ser impactada, sabe por quê? Porque o amor vai fluir nessa cidade. Porque você não vai ser indiferente às pessoas. Eu tenho certeza. Nós precisamos pôr as mãos à nossa obra. Precisamos quebrar, em nome de Jesus, essa barreira que nos impede de praticar gesto de amor para as pessoas. Isso é uma maldição que precisa ser quebrada. A igreja de Jesus precisa estar praticando isso uns com os outros. Nós não podemos ser indiferentes à vida do outro irmão. Nós precisamos estar praticando, então precisamos pôr mãos à obra. E por falar em obra, aí você já vai falar da igreja? Vou. Não posso perder a oportunidade, né? Vou, já que falou em obra. Um gesto de amor radical essa semana, aproveite. Sabe por quê? Você precisa deixar essa semana de ser assistente, de ser torcedor. Muitos aqui são só assistente e torcedor, mas a igreja, a nova igreja, está doida para que você jogue no time dela, meu irmão. Vista a camisa, vá lá e vou jogar essa semana. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que estão se dedicando lá para preparar uma nova sede para você.
Eles estão doidos esperando por você. Deixe de ser assistente, deixe de ser torcedor e vamos jogar. Vamos à obra. Vamos à obra. Jesus, em todos os momentos deles, ele praticou amor radical. Todos. Jesus, em minuto nenhum, Jesus estava pronto todas as horas. Você leu na Bíblia alguma vez que alguém procurou Jesus? Não, não fala que eu estou dormindo, não vou atender. Você não lê isso na Bíblia. Sempre que procuraram Jesus, ele estava pronto. Sempre. Desde nos últimos momentos de Jesus, ele foi esbofeteado sem abrir a boca. Ele suportou as pancadas sem xingar ninguém. E quando aqueles romanos batiam os pregos na mão dele, nas mãos e nos pés, ele não se virou para eles e mandou todos eles ir para o inferno. Pelo contrário, ele diz: Pai, perdoa-os. Essas pessoas são importantes para ti. Até nos seus últimos momentos, ele exercitou o amor radical. E é isso que ele quer da gente. É isso que ele quer da gente. Quando Jesus falou essas palavras tão radicais, essas palavras foram tão fortes que um oficial romano ficou chocado. Marcos 15:39. Quando o oficial romano que estava ao lado da cruz de Jesus viu como ele entregou o seu espírito, quando o oficial romano que estava ao lado da cruz de Jesus viu como ele entregou o espírito, exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Sabe por que ele sentiu isso? Porque ele viu o amor radical de Jesus. Ele ouviu Jesus dizer assim, as pancadas do martelo vinham e Jesus dizia: perdoa. A pancada do martelo vinha no pé e Jesus diz: perdoa, Jesus, perdoa, Deus. Eles não sabem o que fazem. E aquele oficial romano duro, nunca tinha ouvido uma palavra teológica, ele se rende aos pés de Jesus. Com certeza, esse daí era o Filho de Deus. Quando você praticar o amor radical na vida das pessoas, elas vão dizer assim: verdadeiramente, essa daí ou esse daí tem o Espírito de Deus. Porque é isso que identifica você como filho de Deus. Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Vamos ao terceiro tópico. Devemos pôr em prática o amor radical, porque ele abre portas para a presença de Cristo. Coloca aí no seu esboço, por favor. O amor radical, ele cria uma ponte entre quem pratica e Deus. O amor radical, ele produz uma comunhão extraordinária entre você e Deus. Quando você ama de forma radical, isso produz uma comunhão tremenda entre você e Deus. Eu estava lendo um livro que ele contou esse seguinte fato de dois missionários que estavam numa terra distante, era um pai e um filho. Dizia assim: alguns anos atrás, pai e filho trabalhavam como missionários numa terra distante. Alguns representantes de uma seita religiosa local perguntaram ao pai se podiam orar com ele. O pai concordou prontamente e marcaram a data em que eles iriam orar juntos. No dia combinado, apareceu um homem e os dois foram à sala privativa para orar. De repente, o filho percebeu uma agitação incomum. O filho correu à sala e viu o pai ensanguentado no chão. Aquele homem que viera, em vez de orar, esfaqueou o missionário, matou e fugiu. Apesar do sofrimento, aquele jovem, o filho, resolveu dedicar-se à tarefa de ganhar o povo daquela seita extremista que havia planejado e assassinado seu pai. Seria muito compreensível se ele tivesse abandonado o ministério, tivesse ido embora, mas em lugar de deixar aquele ministério,
ele expandiu o trabalho que o pai dele havia iniciado com as pessoas que tinham matado o pai dele. Radical ou não? Radical. E no processo dele amar radicalmente aqueles assassinos, ele aprendeu a sentir a presença e o poder de Cristo de uma maneira que ele jamais tinha experimentado. Quando você libera perdão, você começa a experimentar Cristo de uma forma toda especial. Toda especial. Quando a gente leva tapas, quando abrimos mão dos nossos direitos, quando carregamos a bagagem dos outros além do necessário, descobrimos que estamos indo a águas mais profundas na companhia de Cristo. Águas profundas no relacionamento amoroso. Lucas capítulo 6, do 4 ao 6 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Muitos de nós, irmãos, crentes, discípulos, nunca soltaram os barquinhos, nós nunca nos soltamos do ancoradouro do amor. Muitos de nós não se aventuram a águas mais fundas, experimentando o amor radical. A gente prefere não se envolver, porque quando eu não me envolvo eu não tenho problemas. A gente prefere não se envolver. Mas só que é em águas profundas que a prática do amor se desenrola. É lá que Deus se manifesta de maneira mais intensa. É lá que você vai encontrar Deus de uma forma como você nunca encontrou na sua vida. Mas é preciso que você tire o seu barquinho do ancoradouro, experimente o amor radical, experimente águas mais profundas. Isso é importante. Aí é que nós temos uma visão mais profunda de Jesus. É lá em águas profundas. O único perfeito nas práticas do amor radical. Jesus, ele foi perfeito nessa prática do amor. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos sair do nosso banquinho. Nós precisamos nos mover. Quando a gente se propõe a amar, nós temos que nos preparar para servir. Amar inevitavelmente vai custar alguma coisa para a gente. Amar vai custar algo. É por isso que muitos preferem os relacionamentos superficiais, porque eles sabem que amar vai implicar em sacrifícios. Então você prefere os amores superficiais, os relacionamentos superficiais. Você não se mete comigo, eu não me meto com você e está tudo certo, não é? Está tudo certo. Então aquele relacionamento, ele é superficial, ele não se aprofunda. O barquinho está sempre ancorado, você não se desafia. E as pessoas lá fora proclamam esse tipo de relacionamento. Relacionamento dos momentos bons. Meus irmãos, eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo, momento oportuno. Eu vivia amizades assim. Eu vivia amizades superficiais, amizades de momentos alegres. Mas essas amizades, normalmente, quando as coisas pioram para você, eles correm. Eles não estão juntos com você. Meados de 1990, eu achava que eu tinha muitos amigos. Até o dia em que eu precisei deles e não os vi. Nesse ano, a minha primeira filha, chamada Camila, faleceu meia hora após o parto.
Eu sofri como nunca na minha vida. A minha primeira filha. Mas eu tinha aquela expectativa. Logo os meus amigos vão chegar e vão me ajudar. A notícia se espalhou, mas ninguém apareceu. Eu tive além do momento de dor, um momento de solidão, de velar. Sempre a gente morou longe da família, eu e Silene. A gente não teve o privilégio de morar perto de mamãe e de papai. São 27 anos morando longe dos pais. Mas aí não apareceu ninguém. E chegou a noite. Chegou a hora de velar aquele corpinho. E eu passei a noite sozinho. Eu, um caixãozinho e a minha filha. Porque os meus relacionamentos eram superficiais. Eu acreditava que eu tinha amigos. Você sabe o que é passar uma noite com sua primeira filha velando? Você não sabe que dor é essa. E eu espero que você nunca sinta isso. Cultive as amizades verdadeiras. Cultive o amor radical. Sabe por quê que eu estou pedindo para você cultivar? Porque talvez se acontecesse com um amigo meu naquela época, eu também não iria visitar. Porque eu não conhecia o amor radical. Eu não conhecia esse amor. Mas aí, quando o momento da dor vem, você vê que aquelas pessoas não têm compromisso. A Bíblia mostra um exemplo de amor maravilhoso. João 3,16, para a gente ir finalizando a palestra de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava muito preocupado com o nosso bem-estar, e por isso Ele sacrificou o seu Filho. O que eu aprendo com esse versículo? Eu aprendo que quando eu estou preocupado com o bem-estar das pessoas, eu também tenho que estar preparado para sacrificar o meu tempo, sacrificar o meu vigor, sacrificar os meus recursos. Quando eu me importo com o bem-estar das pessoas, eu tenho que estar preparado para abrir mão da minha agenda, para abrir mão do meu momento de descanso. Amor radical é estar com a agenda escrita a lápis. Talvez, se você quiser aplicar na sua vida o amor radical, com certeza você vai ter que abrir em muitos momentos mão dos seus planos, dos seus projetos. Porque para amar como Deus ama, nós temos que empregar o nosso tempo, o nosso vigor físico e os nossos recursos. Quem ama, sacrifica. Quem ama, sacrifica. Quando você, na madrugada, quando seu filho pequeno, você acordava para amamentar, você acordava na madrugada porque você ama. Quem ama, sacrifica. A gente precisa entender uma coisa, gente, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós vivemos num momento em que nós valorizamos muito mais as coisas do que as pessoas. Nós nos preocupamos se a gente der uma carona, você vai sujar o nosso carro. Você não vai levar o seu carro para o céu. Nós nos preocupamos de acolher alguém na nossa casa, de ser mais alguém que vai trazer um desconforto, um prato de comida a mais. Mas você não vai levar a sua casa para o céu. Nós muitas vezes não aprofundamos nossos relacionamentos, porque você quer chegar em casa e não quer ser incomodado por ninguém. Você quer ver sua televisão, descansando.
mas a sua televisão também não vai para o céu. Essas coisas que você valoriza, você não vai levar para o céu. Sabe o que você vai levar para o céu? É cada pessoa que você praticar o amor radical na vida delas. É cada pessoa que você deixou de dormir à tarde para ir lá visitar. É o hospital que você ficou a noite toda cuidando de alguém. É isso que vai fazer diferença. Nós precisamos deixar de ser pessoas consumistas, pessoas que valorizam coisas. E esse mal está entrando na igreja. Ninguém é mais importante do que a pessoa que está aí do seu lado, ó. Porque Deus, para Deus, todas essas pessoas aqui são extremamente importantes. Deus não está preocupado com o teu carro, com a tua casa. Ele morreu foi pelas pessoas. E nós estamos indiferentes às pessoas. Pessoas precisam de ajuda e nós fingimos que não é com a gente. Pessoas às vezes precisam apenas de um ouvido para escutar o que elas têm a dizer. Mas nós não queremos ceder os nossos ouvidos, porque isso vai tomar o nosso tempo. O desafio que eu queria fazer para a igreja é: desperte. Desperte para um tipo de amor diferente. Desapegue das coisas. As suas coisas são importantes, você ter conforto na sua casa, sim, são importantes. Mas elas nunca vão ser mais importantes do que nem que seja alguém que esteja jogado numa sarjeta. Essa pessoa jogada numa sarjeta é mais importante do que alguma coisa que você tem na sua casa, que seja de enorme valor. A pessoa é mais importante. Vivemos um tempo em que valorizamos as coisas e desistimos das pessoas. Que nessa noite a gente tenha aprendido e que Deus tenha colocado no nosso coração essa forma de amar diferente, que vai fazer a diferença, o amor radical. Lembrem-se, se você esquecer de tudo que foi dito, lembre-se de uma coisa só: as pessoas em primeiro lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. Nessa noite,